Boa noite, paz do Senhor a todos. Eu gostaria de estar compartilhando a palavra do Senhor com vocês nessa noite e dizer que é um tanto quanto diferente para mim, né? Tá aqui nessa situação aqui sem a igreja presente, mas eu queria dizer o seguinte: Deus vai falar conosco nessa noite, tá? E eu pediria para você que está em casa, você que nos assiste, tire toda a distração. Às vezes você tá assistindo num conforto da sua casa e você está com o celular na mão, às vezes esperando uma mensagem. Separe aí esse 40 minutos, uma hora que nós vamos falar aqui da palavra de Deus, para focar naquilo que Deus tem para falar com você. Deus me entregou uma palavra muito tremenda e eu quero compartilhar com você que está em casa. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Lube, né? Eu sei que muitas pessoas nos assistem pela internet, às vezes você estava passando no Instagram, alguma coisa assim, e viu o link e clicou. Saiba que você não está à toa aqui. Deus preparou este momento para que você ouvisse a palavra dele. E eu quero falar sobre alma próspera, sobre prosperar a nossa alma. E quando Deus me deu essa palavra, eu fiquei muito, muito tocado, porque nós incidimos em muitos erros. E eu vou compartilhar com vocês nessa noite, e vocês vão ver que nós temos invertido os valores. Nós temos tentado prosperar de uma maneira errônea. Nós temos confundido riqueza com prosperidade. Riqueza não tem nada a ver com prosperidade, e a palavra de Deus vai nos provar isso nesta noite. Amém? Abra comigo a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses 5:23. Tessalonicenses 5:23 diz assim: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, no vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros, irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Por que ele fala espírito, alma e corpo? Normalmente você vai escutar sempre corpo, alma e espírito, corpo, alma e espírito, porque realmente houve essa inversão, né? As pessoas estão mais preocupadas muitas vezes com o corpo, em segundo com a alma e em terceiro com o espírito. Essa inversão, ela é fatal, ela é letal para a vida cristã, ela é letal para a família, ela é letal para todos nós. Só que eu quero falar da alma. São três: o espírito, a alma e o corpo. A alma, ela é enraizada e ligada com o espírito e com o corpo. E a alma, tudo quando você ouve falar de coração, o meu coração, né? Os apaixonados falam do coração, outros falam, me deu uma dor no coração quando eu vi tal coisa. Ele está falando de alma. Quando alguém cita coração, quando a Bíblia cita o vosso coração, está falando da alma, região dos sentimentos. Ela rege os nossos sentimentos, a alma rege os nossos sentimentos. E quando a nossa alma empobrece, quando ela não é próspera, nós sofremos, nós andamos como ovelhas sem pastor, nós andamos desgarrados, nós andamos desorientados, é a palavra mais correta a ser usada, né? E eu quero explicar isso para vocês, porque todas as vezes que a nossa alma é atingida, há choro, há dificuldades de aceitar as coisas, mas quando a sua alma é próspera, você consegue aceitar as coisas. E eu vou explicar nessa noite como tornar a nossa alma próspera. Amém? Legal que eu ainda tenho uma meia dúzia de público aqui, então eu consigo olhar para alguém. Glória a Deus. Como empobrecer a nossa alma? Você pode me perguntar, mas como empobrece a alma, Lube? A mídia tem empobrecido a nossa alma. As propagandas têm empobrecido a nossa alma. Os influencers têm empobrecido a nossa alma. De que maneira? Você é bombardeado todos os dias de propagandas, de coisas tipo, compre alguma coisa, tenha o look tal. E aí você começa inconscientemente a acreditar que se você não tiver aquilo, se você não tiver o carro do ano, se você não tiver a casa de tal maneira, você não é próspero. E isso, a sua alma começa a desejar coisas palpáveis. Parte da depressão é o desejo de ter algo
E quando nós temos, nós descobrimos que aquele algo que nós desejamos tão ardentemente com a nossa alma, ele se torna nada. Porque a única coisa capaz de preencher o vazio de um homem, a única coisa capaz de encher a nossa alma de alegria, de gozo, de paz, é a presença do Espírito Santo. Eu poderia acabar a minha pregação aqui. Porque todas as vezes que nós desejamos algo, nós somos bombardeados, como eu disse, né? Não é errado você querer ter um carro, absolutamente eu também quero. Não é errado você querer ter uma casa legal, eu também quero. Não é errado você querer coisas. Só que quando as coisas começam a tomar o lugar de Deus na sua vida, quando pessoas, relacionamentos começam a tomar o lugar de Deus na sua vida, você começa a ser uma pessoa frustrada, depressiva. Para pensar comigo. Você já desejou algo muito, né? Que você falava, puxa, eu não vejo a hora de chegar em casa, um relógio, alguma coisa. E quando aquilo chegou, se tornou mais uma coisa. Sabe por quê? Você achou que aquilo, inconscientemente, aquilo ia resolver o problema que tem na sua alma. E não resolveu. Você continua vazio e continua frustrado. Eu conheço pessoas que o sonho da vida era se casar. E quando ela se casou, ela descobriu que aquilo não ia preencher um problema que ela tinha na alma. O casamento, você está falando que o casamento não. O casamento é tudo. Eu amo ser casado, eu amo a minha esposa, a minha família. Isso é um plano de Deus. Só que isso não é primeiro lugar na minha vida. Em primeiro lugar na minha vida é o Senhor Jesus. Em primeiro lugar na minha vida é a presença de Deus, é buscar a presença de Deus. Em Romanos 12:2, abra comigo Romanos 12:2. Se você não conseguir abrir, você presta atenção. Diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. A nossa mente recebe tudo aquilo que é impregnado na nossa alma. Então, como nós vamos transformar a nossa mente para que ela influencie a nossa alma? Vendo filmes, séries, maratonando na Netflix? Me desculpa, mas se você está nessa vida, você vai viver uma vida de frustração em frustração. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Enchei-vos do Espírito. A palavra de Deus, ela tá cheia de dicas para que a nossa alma seja próspera. Quando nós nos enchemos de algo, e torno a dizer, não sou contra nada disso que eu estou falando. Eu sou contra não, a palavra é contra o desequilíbrio. Quando há um desequilíbrio, a sua alma se torna pobre e não próspera. E torno a dizer, prosperidade não tem nada a ver com riqueza. E eu vou explicar isso para vocês. Eu tenho um exemplo que martela na minha cabeça. E quando eu falo de mídia, quando eu falo de influencers, né? De homens que influenciam, de youtubers, né? Que você que é pai, fique atento, viu? Porque às vezes seu filho está seguindo pessoas no YouTube que ele está destruindo a mente, está destruindo a vida cristã do seu filho. Eu conheço muitos jovens dentro da igreja que estão atrás de Felipe Neto, atrás de pessoas que só falam besteira, só falam palavrão, só pregam rebeldia, e você, no entanto, está lá no seu quarto e não está vendo o que seu filho está assistindo. Tome muito cuidado com isso. Talvez você tenha uma surpresa daqui a alguns anos. Eu tenho um exemplo que quando eu era criança, perto da minha casa tinha um terreno muito grande. E lá sempre eles armavam parques e circos. E naquela época podiam animais nos circos. E eu lembro que eles traziam um elefante, um circo que vinha todo ano para Novo Horizonte. E esse elefante, quando alguma carreta ela estava atolada ali, era um terreno com terra, esse elefante encostava a cabeça e empurrava como se fosse um brinquedo. E no entanto o domador pegava depois o elefante, que tinha acabado de puxar uma carreta gigantesca, ia lá e amarrava uma corrente, que até eu como homem talvez estourasse aquela corrente, numa estaquinha no chão. E aquele animal ficava parado ali, balançando. A hora que aquela correntinha esticava, ele parava. Sabe por quê? Eu fui estudar, fui saber. Desde pequeno, eles colocam uma cordinha amarrada na estaca. E a mente do elefante vai se condicionando que aquela cordinha manda nele. Que aquilo manda nele.
Então, por que eu estou dizendo isso para você? Porque todas as vezes que a sua mente é bombardeada de algo que não seja a palavra, que ela é impregnada por algo que não seja a palavra de Deus, as pregações genuínas da palavra de Deus, a sua mente ela vai acreditando que você é algo que você não deve ser. Vai te deixando uma pessoa arrogante, prepotente. Como eu já disse, eu tenho que ter coisas, eu tenho que ter o look tal, porque senão eu não vou ser. Aí eu tenho que ter o carro tal, porque eu não vou ser. Você vai se condicionando, a cordinha vai sendo colocada no seu pé para que você seja mais um na sociedade. Consumismo. Eles querem pregar para a gente que se nós não tivermos, nós não seremos felizes. E se você parar para pensar, tudo aquilo que nós temos não nos traz felicidade. Além da presença de Deus, além do seio da família que é abençoada por Deus. Isso sim é felicidade verdadeira. Mas nós temos perdido isso nos últimos anos. E a nossa alma tem se empobrecido. E isso gera depressão, isso gera opressão, isso gera frustração. Vamos em frente. Eu anotei aqui, afaste-se de tudo que empobrece a sua alma. Corte da sua vida, programas, deixe de seguir pessoas que empobrecem a sua alma. Pessoas que são pobres de alma, elas normalmente, ela, como diz os jovens, né, ela paga de algo que ela não é. Ela prega ser algo que não é. Existem duas coisas, o caráter e a reputação. Pessoas de alma pobre, elas prezam pela sua reputação. Reputação é o quê? É aquilo que todos veem, é aquilo que todos pensam de mim. Ah, o pastor Lube está lá pregando uma palavra abençoada. Esse homem deve orar 24 horas por dia. Ele deve ser, nossa, hora que ele abre a boca deve ser. Essa é a minha reputação. O meu caráter, quem conhece, é o Senhor Deus Todo-Poderoso. E é aí aonde nós temos que investir. É onde nós temos que investir. No caráter. O caráter é aquilo que ninguém vê. O caráter é aquilo que está aqui dentro e ninguém vê. A reputação, hoje em dia, prega-se ao contrário. Cuide da sua reputação. Cuide da sua aparência. Todos têm que ver que você está feliz. Eu conheço pessoas que são influenciadores de milhares de pessoas. E eles falam, a influência da nossa mente no nosso corpo. Ou seja, espírito, alma e corpo. É a alma mandando no corpo. Então, se a nossa alma não for próspera, o nosso corpo ele vai empobrecer também, ele vai adoecer também. Eu tenho um testemunho, como o pessoal costuma brincar, né? De um parente que ele contraiu um ódio muito grande de uma pessoa. E esse homem era um homem muito querido da nossa família. E uma pessoa deu um golpe num dos filhos dele. E ele pegou um ódio muito grande dessa pessoa. E ele não perdoava. E esse homem nunca tinha tido uma dor no estômago. Ele contraiu um câncer no estômago terminal, um câncer muito, muito agressivo. E ele, ainda no leito de morte, ele falava assim: eu não o perdoo. Ou seja, a alma dele estava matando o seu corpo. Parentes próximos, pessoas muito próximas ali, inclusive a sua esposa falava, perdoa para que você seja curado. E ele decidiu não perdoar. E aqui eu já puxo um gancho para adiantar algo que eu já ia falar. A falta de perdão, ela mata a pessoa, porque a alma dela está contaminada com um ácido chamado falta de perdão. A Bíblia diz que ela corrói os ossos. Então o que acontece? A pessoa ela contrai um ódio de alguém, a pessoa contrai uma raiva de alguém fez algo. Eu tive uma visão uma vez de que a falta de perdão é como se fosse uma bola de ferro amarrada ao pé da pessoa, cujo qual a pessoa tem a chave na sua mão, mas ela decide andar arrastando aquela bola de ferro, aquele peso que está atrasando a vida dela, porque ela decide não perdoar. Perdão não é sentimento, perdão é uma decisão. Então, muitas das doenças psicossomáticas, elas vêm da falta de perdão, ela vem de uma alma empobrecida. Às vezes você fala: Lube, mas eu não me lembro de não perdoar alguém. Mas a sua alma é próspera. Você busca a palavra de Deus, você tem intimidade com o Espírito Santo para que a sua alma te impulsione a ser alguém melhor, para que a sua alma influencie de tal maneira o seu corpo, para que o seu corpo seja sarado, seja um corpo que é isento de enfermidades constantes. Então, essas doenças psicossomáticas,
a ciência explica, né, que é a psique mandando, mas a Bíblia já vem falando disso há muito tempo. A Bíblia já vem nos explicando há muito tempo a respeito disso. Amém? Como tornar a nossa alma próspera? Então você vai falar assim para mim, agora eu fico assim, vou ficar pensando positivo. Que nem o pastor Guto sempre fala, né? Não, eu sou feliz, sou feliz, sou feliz. Não é isso. Não é isso. É leitura da palavra. É amar esse livro. É amar a Deus sobre todas as coisas. É o princípio da sabedoria. É temer ao Senhor, como diz a palavra. Amém, queridos? E você que está anotando em casa, eu não vou nem me ater a ler, para que a gente possa continuar. Provérbios 4:23 diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Tem gente colocando cadeado no portão, tem gente colocando guardas na sua casa, tem gente colocando câmeras na sua casa, mas tem esquecido de guardar o principal, que é o seu coração. E quando eu falo coração, já expliquei no começo da ministração, eu estou falando da sua alma, porque ela comanda. A sua alma, ela fica entre, como eu já expliquei, entre o corpo e o espírito. Então, se a sua alma é pobre, o seu espírito também é pobre. Se a sua alma é pobre, o seu corpo também ele definha, ele adoece. Então, cuide da sua alma, que é a região dos sentimentos. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, para que não venham depositar coisas no seu coração, na sua mente. Coisas do tipo, você tem que ter, como eu já disse. Tenha algo, tenha o carro do ano, tenha uma moto, tenha, né? Tudo isso é legal. Mas quando isso toma o lugar de Deus, você é uma pessoa frustrada. Tem pessoas que têm muito dinheiro. Elas acham que elas são prósperas. Mas a prosperidade verdadeira é você sentar numa mesa e você olhar nos olhos dos seus filhos, nos olhos da sua esposa, nos olhos das pessoas que estão à sua volta, e elas sorrirem para você, e você vê que a harmonia está ali. Isso sim é prosperidade. De que vale a gente ter tanto dinheiro e muitas vezes não ter paz? E ser uma vida corrida, uma vida de tristezas, de atritos? A sua alma é pobre. Não vou abrir também, em 2 Coríntios 4:4, diz assim que o Deus desse século, ele cegou o entendimento do povo, para que eles não enxerguem a verdade. Cegou de que maneira? Cegou de que maneira? Cegou o olho? Não cegou. O olho físico não cegou. Cegou o quê? A alma. Empobreceu a alma. Tirou prosperidade da alma. De que maneira? Pornografia. E aqui eu abro um pequeno parênteses. Você que é aprisionado por pornografia, você tem que procurar ajuda, porque isso vai acabar com a sua vida. Jamais alguém vai competir com um ator ou com uma atriz. De tantas outras coisas que a televisão tem pregado, tem impregnado na nossa mente. O celular é uma bênção quando bem usado, né? Eu costumo sempre dizer, e aqui vai um alerta aos pais. Eu tenho um jovem muito lindo na minha casa, meu filho, parece comigo. Ele tem 15 anos e ele não tem celular. Eu também não tenho previsão de quando ele vai ter. Ele deve ter ficado triste agora lá. Ele fez 15 anos em fevereiro e chegou em mim e falou assim: pai, vamos entrar num acordo? Eu falei: vamos, filho, lógico. Você vai me dar o celular? Eu falei: dou, lógico. Você só me prova para que você precisa. Aí ele deu uma pensada. Vai ficar sem celular. Porque isso é uma porta que se abre na vida de um jovem, de um adolescente. Fiquem atentos, pais. Às vezes você está lá esticadão no sofá, lá, você está lá ganhando pão, achando que prosperar a alma da tua família é encher de coisas, não é não. É gastar o seu tempo. E aí, o que você está olhando? E aí, o que está acontecendo? E aí, como é que tá? Vamos lá, e aí? Você é o cabeça. Não é a sua esposa, não é os seus filhos, é você, pai. E você, mãe, também tem a obrigação disso, sim. Então o Deus desse século, ele tem cegado as pessoas. Ele tem deixado a alma cega. Valorize as verdadeiras riquezas, que é estar com a família, que é dar risada com os seus filhos, que é fazer uma atividade em grupo com a sua família, com os seus amigos. Isso sim é o verdadeiro valor. Isso enriquece a nossa alma. Eu anotei aqui, e uma visão que Deus me deu assim tremenda, eu até chorei no momento. O Senhor falou no meu coração: sabe, Lube, existem pessoas cegas
que elas veem a luz do Senhor. Existem pessoas surdas que elas ouvem a voz de Deus. Existem pessoas paraplégicas numa cadeira de rodas que elas saltam de alegria na presença de Deus. Mas existem pessoas que são perfeitas fisicamente falando, que elas estão entrevadas numa cadeira de roda espiritual. Que elas são cegas espiritualmente. Que elas são mudas e surdas espiritualmente. Porque não são libertas e têm uma alma presa e não têm uma alma próspera. Quem é você nessa noite? Como está a sua alma nessa noite? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tem pessoas que ela frequenta a igreja, que ela dá o dízimo, que ela dá a oferta, mas ela continua sendo infeliz. Sabe por quê? Ela está se apoiando nas coisas erradas. Ela está se estribando nas coisas erradas. A casa ainda está sendo construída sobre areia. A Bíblia diz que aquele que constrói a casa sobre areia, vem o vento, vem a tempestade e leva embora. Mas quando você constrói a sua casa sobre a rocha, pode vir o vento, pode vir a tempestade, nada vai te abalar. Porque a sua alma, ela é próspera. Você sabe quem você é. Você tem contato com Deus Altíssimo. E Ele te fala, meu filho, você está passando por isso, mas você vai sair dessa. Aí vem uma pandemia. Eu nem queria falar a respeito disso, porque já, né? O pessoal já está saturado. Ai, meu Deus, o que vai ser? Se viver é bênção, se morrer é glória. Aleluia, glorificado seja Deus. Santo é o nome do Senhor. Amém? Tem gente aqui para falar amém. Filipenses 4:7 diz: a paz que excede, fala da paz que excede todo entendimento. Sabe que paz que é essa? É a paz que somente o Senhor nos dá. É a paz que ela atinge a sua alma de uma tal maneira que não importa o que você passe, não importa o deserto, não importa a notícia ruim, não importa nada. Você não se estriba, você não se apoia naquilo que nas circunstâncias ou naquilo que está na tua conta bancária ou no teu contra-cheque. Você se importa e você se estriba e você se apoia na palavra e na presença de Deus e naquilo que Deus tem para você. Essa é a paz que excede todo entendimento. Eu poderia ficar a noite toda aqui dando vários e vários testemunhos de notícias, de coisas que aconteceu na minha vida e na vida de muita gente que está à minha volta. Eu sempre falo do testemunho uma vez que roubaram o meu carro e essa paz me invadiu de uma tal maneira que eu fiquei tão tranquilo que pessoas choravam à minha volta e eu estava tranquilo. A ponto de algumas pessoas falarem assim, você fez um seguro desse carro, por isso que você está tão tranquilo assim, né? Fazer seguro de carro velho não adianta. Nem fazia seguro daquele carro. Mas eu sabia que Deus ia me dar vitória lá na frente, como deu. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor. Aleluias. Amém. Aleluia. A Bíblia diz assim: céus e terras passarão, mas a minha palavra não vai passar. A palavra de Deus, a própria Bíblia diz que é um martelo que esfarela a penha, a rocha. Essa é a palavra que vai enriquecer a sua alma. Encha-se não de coisas, mas encha-se da palavra de Deus. É porque hoje em dia ler a Bíblia se tornou uma obrigação. No entanto, é um privilégio. Orar a Deus, ter contato com o Criador, é uma obrigação. Eu tenho que orar. Não, é um privilégio que muitos não sabem, não têm. É um privilégio você dobrar o joelho e você passar por anjos, arcanjos, passar por querubins e for direto na presença de Deus pelo novo e vivo caminho que é o sangue de Jesus. Você tem livre acesso à sala do trono. Fala, Deus, eu entro na tua presença em nome de Jesus. O Pai inclina para ouvir sua oração. Muita gente não sabe disso, você sabe, e não usufrui. Aí você se apoia em coisas, em ter, em ser. O fulano, o famoso. O famoso deita na sua cama e chora, porque não sabe para onde vai, porque está com medo do coronavírus, porque está com medo da bolsa de valores. Eu já estou terminando. Em 3 João 1:2, abra comigo lá, 3 João 1:2, lá no finalzinho da Bíblia.
diz assim, Paulo falando: amados, acima de tudo, eu faço votos, né? Eu oro, algumas traduções, eu oro, eu suplico por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a sua alma. O que Paulo está dizendo? Que se a sua alma é próspera, a sua saúde é próspera. Se a sua alma é próspera, as suas finanças são prósperas. A sua alma tem que ser próspera. E eu separei só alguns exemplos de pessoas que têm a alma próspera, para que você entenda o que eu estou falando. Eu falei de Daniel. Daniel era um menino que foi levado como escravo para a Babilônia. Mas a alma dele era tão próspera que ele afrontou o rei e falou assim: rei, eu estou aqui na tua casa, eu estou aqui no teu reino. E Daniel era um menino muito que o rei queria muito que ele servisse a ele, tanto que mudou o nome dele. Mas ele falou: eu não vou comer a comida do rei, eu não vou me contaminar e não vou me dobrar na presença do rei. Joga esse menino na cova dos leões. A alma dele era tão próspera que ele falou assim: se o meu Deus quiser, ele vai me tirar da cova dos leões. E foi o que aconteceu, a ponto desse rei se converter ao Senhor. Por quê? Porque a alma dele era tão próspera que ele sabia que a hora que ele entrasse lá, o Deus da prosperidade ia tirá-lo de lá. Abraão, Deus fez uma promessa para Abraão, Deus colocou algo na alma de Abraão, colocou a promessa na alma de Abraão e falou assim: você vai ser pai de muitas nações, mesmo sendo velho, 90 anos. Aí ele falou: como assim, Deus? Não, você vai ser pai de muitas nações, a sua descendência vai ser como a areia do mar. E quando nasce Isaac, Deus fala assim: sacrifica Isaac para mim. Se é para mim, eu falo: Deus ficou louco. Ou eu repreendo em nome de Jesus, que não deve ser Deus. Abraão foi, levou Isaac, em Hebreus 11 diz assim: ele foi matar Isaac porque ele sabia que Deus era poderoso para, mesmo depois de Isaac morto, ressuscitá-lo dentre os mortos. Sabe por quê? A alma dele sabia daquilo ali. E eu quero citar o exemplo de José do Egito. Esse menino, Deus colocou algo na alma dele, deu 2 sonhos para ele. Que ele governaria sobre todos os seus irmãos. E esse menino ficou 13 anos como escravo e preso. Só que a Bíblia diz que aonde ele passava, ele era o comandante. Ele passou pela casa de Potifar, ele comandava todos os empregados, os escravos de Potifar. Depois a mulher de Potifar fez uma lambança com ele lá, o acusou, ele mentiu e acusou ele. Ele foi lançado na prisão. A Bíblia diz que esse menino era tão próspero, a alma dele era tão próspera, que ele sabia que a promessa de Deus ia se cumprir na vida dele, que ele se tornou o chefe do cárcere, a ponto do carcereiro, do chefe da cadeia, dar a chave da cadeia na mão dele. Tamanha era a prosperidade da alma desse menino. Como escravo ele já era próspero. E aí num dado momento, para você ver que ele sabia onde Deus estava e onde Deus ia o levar, ele falou assim pro copeiro e pro padeiro do rei, quando eles foram tirados da cadeia, que eles estavam na cadeia: lembra de mim. Quando o faraó falar, lembra de mim. Se o faraó tiver qualquer probleminha lá, joga para mim, porque a minha alma é próspera. E eu tenho um Deus que prospera a minha alma e eu vou poder ajudar. E aí num dado momento o rei tem um sonho que o atormenta e ninguém consegue decifrar, e o rei quer que alguém decifre, e os sábios são mortos por causa disso. E aí o copeiro lembra: tem um cara lá na prisão que falou para mim que a alma dele é próspera. José, traz ele aqui. Aí o faraó conta o sonho e José fala assim: faraó, de mim nada, mas o meu Deus pode decifrar esse sonho aí. É assim, assim, assim. A Bíblia diz que de um momento para o outro, José era como se fosse um presidiário. Ele se tornou a maior autoridade do Egito, debaixo da autoridade de faraó. O faraó falou para ele: eu só vou ser maior com você sentado no trono. Fora do trono você é igual a mim. Sabe por quê? Porque ele ficou 13 anos preso, mas a alma de José era próspera. E nós? Como nós estamos? Como está a nossa alma? Do que tem sido cheia a nossa alma? Do que nós temos enchido a nossa mente, o nosso coração, que é a mesma coisa? De coisas, de ter coisas, muitas vezes de coisas que nos frustram? Ou nós temos enchido a nossa alma da palavra de Deus, daquilo que nos faz ter confiança no dia de amanhã? Como tem sido
o fortalecimento da nossa alma em oração? Como tem sido a nossa vida de oração? Ou será que só nos momentos de dificuldade a gente corre lá para orar com o Senhor? Deixa eu te falar uma coisa. Você já experimentou, já reparou, que quando você conhece a pessoa pela primeira vez, ou quando você não tem muito contato com uma pessoa, é difícil você chegar abraçando, brincando, dando um empurrão? Sabe por quê? Você não tem intimidade. E de repente, você vive uma vida tão corrida, correndo atrás do vento, como a própria palavra diz, que a hora que dá um problema, você corre na presença de Deus. Mas espera aí, quem é você? Eu sou o fulano, eu estou aqui para pedir. Mas espera aí, não tem intimidade, não tem conhecimento, não tem aquele negócio do dia a dia. Mas Deus, Ele é misericordioso. Porque o pai da história do filho pródigo, ele já ficava no portão esperando o seu filho. E talvez Deus está te esperando nessa noite, para que você volte para a casa dele, para que você, mesmo estando dentro da igreja, para que você comece uma vida de enriquecimento da sua alma, de prosperar a sua alma, em termos de buscar a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, se encher dela, se impregnar. A Bíblia fala em cuca, a palavra de Deus na mente dos seus filhos, em cuca. A Bíblia fala que deve ser falada nas rodas. E o que tem sido feito na sua casa? Cada um por si, é uma loucura, você não sabe da minha rotina, você não sabe da minha. São desculpas que nós criamos. Temos tempo para tudo, mas não temos tempo para ler e para buscar a presença de Deus. Temos tempo para tudo, mas não temos tempo para prosperar a nossa alma. E a nossa vida segue de frustração em frustração. E nós muitas vezes perguntamos: Deus, por que eu estou passando por isso? Deus, por que tal coisa acontece? Conhecereis a verdade e ela vos libertará, independente de você estar ou não dentro da igreja. Amém? Essa é a palavra que eu tenho para vocês nessa noite. E eu queria também fazer um apelo para você que está assistindo essa transmissão ou esse vídeo depois do dia que está sendo gravado. Você que está distante dos caminhos de Deus, você que está ouvindo essa palavra pela primeira vez, assim, nunca frequentou uma igreja, eu não posso perder a oportunidade de falar, se você quer aceitar Jesus no seu coração. Mas o que acontece? Não acontece nada. O que acontece é que Jesus vai começar a reinar na sua vida. Ele vai preparar pessoas, o lugar para você frequentar. E eu peço que Deus toque no seu coração nessa hora. E se você realmente quer aceitar Jesus, eu vou fazer uma oração e você em casa, onde você estiver, você vai repetir comigo. E depois eu vou orar por você. Amém? Diga assim: Senhor Jesus, eu te aceito. E eu te peço que o Senhor me aceite. Que o Senhor tome conta da minha vida. Que o Senhor faça morada no meu coração. Que o Senhor me ensine como prosperar a minha alma. Cuida de mim, Deus. Cuida da minha família. Cuida de tudo que eu tenho. Eu não sei como, mas o Espírito Santo sabe. Amém. Feche seus olhos, eu quero orar por você e também quero orar para encerrar nessa noite. Pai, em nome de Jesus, a sua palavra foi lançada, Deus. A semente foi lançada, papai. Eu oro por essas pessoas que te aceitaram primeiramente, Pai. Senhor Deus, toca nesses corações nesse momento, através dessa live, através desse vídeo, em nome de Jesus, papai. Espírito Santo de Deus, o Senhor é um Deus de perto, um Deus de longe, toca neles com o teu amor. Essa pessoa que está chorando nesse momento, que ela nem sabe porquê, mas é a tua presença, é o teu Espírito que está tocando nela neste momento. Toca nela, Senhor Deus, prospera a alma dela em nome de Jesus. Esse irmão que já frequenta a igreja também há muito tempo, e essa palavra tocou no coração dele, visita, Pai. Em nome de Jesus, recebe essas pessoas que estão te aceitando. Em nome de Jesus. Pai, eu oro pela tua palavra que foi ministrada para a tua igreja, Pai. Prospera ela a 100, a 30, a 60 por 1, em nome de Jesus, papai. De nós mesmos nós não podemos nada, mas o Senhor pode prosperar essa palavra, Pai. Em nome de Jesus. Amém.